Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve à igreja em Filipos. Então, Filipenses, capítulo de número 4, e eu quero ler com você apenas 2 versículos, versículo 6 e versículo número 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, dizem assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já oramos, já adoramos, já lemos a Bíblia, então vamos à palavra do Senhor. Eu chamo a sua atenção. Queridos, o que me trouxe inspiração para trazer essa palavra, cujo tema eu coloco aqui, uma pandemia que tem vacina. Então guarde aí no seu coração, eu quero falar sobre uma pandemia que tem vacina. E por que essa inspiração me veio ao coração? Acompanhando o noticiário acerca da situação e da expectativa do momento que nós estamos vivendo, não tem como fugir dessa realidade. Eu soube pela Organização Mundial de Saúde que ainda se levará 18 meses para que uma vacina contra o Covid-19, a doença do coronavírus de 2019, daí esse Covid-19, para que uma vacina que combata e compõe o grupo de vacinas chegue até a população, nós ainda levaremos 1 ano e meio. E veja que já se passaram quase 6 meses, desde que isso aconteceu lá em Wuhan, na China. Então são 2 anos, né, desde o início até o final, para que os cientistas e laboratórios e estudiosos cheguem a uma vacina para o Covid-19. Agora, não é dessa pandemia que eu quero falar. Não é sobre o Covid, o coronavírus que eu quero falar. Eu quero falar sobre um mal muito grande que nos acomete. Não é de hoje. É um mal que acompanha o ser humano já de longa data. Mas como nunca na história da humanidade, essa pandemia foi tão real. E eu reputo isso daqui ao excesso de informações que nós temos, porque a falta de informação é um mal, mas o excesso de informações também gera problemas e sequelas. Então esse excesso de informações, umas distorcidas, inclusive, irmãos, cuidado com fake news. Tem gente colocando aí sites e links de software, de coisas traiçoeiras que vão roubar dados. Cuidado, não transmita, vá na fonte, verifique a realidade, se é daquele jeito mesmo. Estão dando isso, estão transmitindo aquilo, isso não é real, não é? Muita fake news, coisa que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás, não é? E tem gente colocando como se fosse agora. Não seja afoito, investigue as informações. Mas tem uma pandemia, que é uma pandemia muito antiga. E essa pandemia, ocasionada pelo excesso de informações, pela tecnologia, pelo estilo de vida que nós estamos vivendo, ela foi considerada o mal do século XX. E muitos já estão aí ligados e já entenderam o que é que nós queremos falar. Uma pandemia que tem vacina. Que pandemia é essa? A ansiedade. A ansiedade. Você está em casa, isolado, daqui a pouco não tem mais o que fazer, fica ansioso, daqui a pouco a reserva financeira vai acabando, o medicamento vai acabando, a despensa vai esvaziando, o filho quer comer uma coisa que não tem, e você começa a ver os talões chegando em casa, as notificações, IPTU inclusive chegando, energia, água, compromisso. E você que é responsável, começa a crescer
uma sensação terrível de falta de oxigênio, de palpitação, a frequência cardíaca acelera, a adrenalina cai no sangue, chega a faltar ar. Isso é ansiedade. Até certo ponto é normal. A ansiedade, ela faz parte do comportamento humano e muitas vezes, a exemplo do medo, ela evita que nós sejamos vítima de algo mal. Mas o problema é quando o medo e a ansiedade alojam na nossa mente e no nosso coração, e nós começamos a dormir e amanhecer e ficar dia e noite envolvido com esse problema, essa angústia que nós não temos resposta, nós não temos saídas. Isso é ansiedade. E talvez você, se não está, você pode estar entrando, ou amanhã ou depois ela querer te assediar. O certo é que esse mal do século XX, doenças psicossociais, emocionais relacionadas à emoção, à ansiedade, é terrível. E eu quero então dizer para você, eu quero trazer uma boa notícia. Existe vacina para a ansiedade, tá? E é isso que eu quero extrair aqui desse texto, que eu chamo a sua atenção. No capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 9, o apóstolo Paulo faz uma série de recomendações, ele dá uma série de conselhos. Para ganhar tempo, eu não li todo o texto, mas Paulo ele vira lá no versículo 2 e fala com duas líderes da igreja, duas obreiras, e você já deve lembrar aí do nome delas, Evódia e Síntique. Evódia e Síntique eram obreiras da igreja, eram líderes da igreja, mas por algum motivo elas desentenderam, perderam a amizade, faziam a obra de Deus juntas e adoravam a Deus juntas. Eu acredito que quando chegava na igreja gostavam de conversar, de fazer a obra de Deus, mas algum motivo ocorreu e elas perderam a amizade. É interessante que Paulo recomenda para que Evódia e Síntique reconciliem, não é? Versículo 2, olha irmãs, reconciliem. Amados, eu amo Deus e a palavra de Deus, porque em lugar nenhum da Bíblia Deus esconde a nossa humanidade. Talvez você me entristece, eu te entristeço, isso não é o fim da linha, não acaba, não é? Da mesma maneira que Paulo, João Marcos e Barnabé, teve aquela história, desentenderam, lá na frente reconciliaram. Paulo diz aqui para Evódia e Síntique, irmãs, reconcilia, peça perdão, tome ceia juntas. Então Paulo dá esse primeiro conselho, depois ele manda ser alegre. Ele vira para a igreja e para o cristão e diz, alegrai-vos no Senhor. Lá no versículo 4 e no versículo 6 ele fala, seja alegre. Olha, eu queria tanto que você estivesse aqui para eu olhar para você e falar, seja alegre, seja alegre, seja alegre. Mas você está aí me ouvindo, amado, seja alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor então. E Paulo continua aconselhando no versículo 1, 4 e 7, acerca da unidade que o povo de Deus tem que ter. Amados, se nós dividirmos por qualquer motivo, nós vamos perder a guerra. Não é o momento político, não é o momento de minoria, não deixe essas ideologias te separar do povo de Deus. Amado, nós temos uma aliança muito maior, suprapartidária e ideológica, muito maior que a nossa irmandade em Jesus Cristo, Senhor. E Paulo está dizendo 3 vezes, versículo 1, versículo 4 e versículo 7, sejam unidos, univos no Senhor. No versículo 8, Paulo vira e manda a gente tomar cuidado com o que a gente pensa. Meu amado, o pensamento é a porta de entrada para as nossas práticas, para o nosso comportamento e o nosso caráter. Tudo começa com o pensamento. A maior batalha que o ser humano tem, a última trincheira que o ser humano tem que defender é a mente. É aqui que Satanás peleja, é aqui que os pensamentos de Deus e do mal chegam até nós, é na mente. E no versículo 8 Paulo fala, olha, você quer coisa boa para pensar? Pensa em tudo que é puro, legítimo, verdadeiro, que vem do alto. E são recomendações e conselhos do apóstolo Paulo. No versículo 9, Paulo se coloca como exemplo dos fiéis. Ele diz, olha, em tudo, siga o meu exemplo. Que bom, não é?
um cristão que pode virar, escrever e dizer assim: sigam o meu exemplo. Paulo se coloca como exemplo. Agora, os dois versículos que nós lemos, versículo 6 e versículo 7, eles são outro conselho do apóstolo Paulo. E esse é o tema da palavra. Pastor, qual que é o conselho contido nesses dois versículos? Não se preocupe com nada. Eu vou repetir: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em outras palavras, não fique preocupado com nada, não tenha medo. E nesse texto aqui, Paulo vem falar da mente e do coração. Ele diz coisas que estão na mente, medos que chegam, ansiedade que chega, porque eu vislumbrei um cenário, e depois da mente, esse medo, essa ansiedade, desce para o coração, e fica crônica, e não tem saída. Agora Paulo, ele vira e fala: não se preocupe com nada, não permita que a ansiedade se assenhoreie de você, absolutamente não permita que a falta de sossego te tome a paz. Amados, isso aqui é fabuloso, é necessário. Tantas coisas chegam até nós e querem tirar a paz, e querem instalar o medo no nosso coração. Nós estamos vivendo dias de incertezas, mas a palavra do apóstolo é: não perturbe o seu coração, não fique ansioso, não tenha medo, não anule a esperança, a fé que você tem em Deus, não se preocupe com nada. Queridos, isso aqui parece que é utópico, não é? Irreal. Pastor, isso aqui não é possível. Como que eu não vou me preocupar? O senhor não sabe a realidade da minha vida, da minha saúde, da minha situação financeira. Pastor, é muito conveniente o senhor estar aí, vai tudo bem em casa. Não é bem assim, queridos. Todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias. A Bíblia diz que Jesus falando: no mundo tereis aflições. Todos nós temos as nossas angústias e aflições. Agora Paulo está dizendo aqui: em nada fique ansioso, não fique preocupado com nada, não perca a paz no seu coração e a esperança por coisa nenhuma. Meu querido, deixa eu te dizer, ter paz, eu sempre pergunto: tem paz aí, não é? Ter sossego interior não é utopia, não é irreal, não é conversa para ocupar o tempo, é uma promessa que a Bíblia está cheia, de Gênesis a Apocalipse. Venha comigo para Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, Nabucodonosor faz uma estátua, e ele manda ali através de um decreto. Olha, os decretos dos governantes às vezes ajudam o povo de Deus, mas às vezes podem prejudicar também. Nabucodonosor faz uma estátua muito grande, faz um decreto, sela aquele decreto com um anel imperial, e ele diz: todo mundo tem que se curvar diante dessa imagem minha. Olha que coisa terrível. Mas a Bíblia diz que lá na Babilônia haviam 3 crentes fiéis: Ananias, Misael e Azarias, que tiveram nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando essa notícia chega até eles, eles não ficaram preocupados, não ficaram com medo, não ficaram ansiosos. Sabe o que eles fizeram? Nada. Não curvaram, não adoraram. A informação chegou até o imperador Nabucodonosor, e para complicar, Sadraque, Mesaque e Abednego eram funcionários públicos, servidores públicos. Eles trabalhavam para o imperador, faziam parte da equipe do staff de Daniel, eram companheiros do profeta Daniel. Nabucodonosor chama eles, e pela deferência e consideração, se não fosse isso, ele já tinha mandado matar logo, mas era da equipe de Nabucodonosor. Nabucodonosor chama os 3 e diante deles diz: olha, o meu decreto é que quem não adorar vai ser jogado numa fornalha de fogo. E eu considero muito vocês não precisam morrer queimados,
Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram ansiosos? Vocês acham que eles ficaram com medo? Meu amado, lá em Daniel capítulo 3, versículo 16, a Bíblia registra que quando o rei fala isso para os três, eles respondem da seguinte maneira, escuta aqui: ó Nabucodonosor. Ah, irmãos, eu vejo a coragem, a intrepidez, a falta de ansiedade e falta de medo na face desses três homens. Eles dizem assim: ó Nabucodonosor, quanto a postura e a pergunta que o senhor coloca, nós nem precisávamos responder. O senhor não precisava nem perguntar isso aqui. Se o nosso Deus quiser, o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da sua mão e da sua fornalha de fogo ardente, ó Nabucodonosor. Agora, se Deus não nos livrar, fique sabendo de uma coisa: nós não adoraremos a tua imagem de escultura. O rei ficou tão contrariado com aquilo. A Bíblia diz que o rei se encheu de fúria, a ponto do semblante do rosto dele mudar, e a fúria dele foi tão grande que ele disse: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram isso, não ficaram ansiosos, não ficaram com medo, porque eles criam no Deus que nós servimos, meus irmãos. E Paulo está dizendo: não se preocupe com nada, não fique ansioso. E aqui não é só a questão do coronavírus, essa mensagem é muito maior do que o momento que nós vivemos. Amanhã outras ameaças virão, mas a palavra de Deus é: não fique ansioso por nada. Lançaram Sadraque e Mesaque na fornalha, mas eles não temeram, simplesmente eles não morreram, porque o Senhor estava na fornalha com eles. Deixa eu te dizer, Deus está com você aí dentro da sua casa, Deus está aí com você dentro do seu problema. No mundo passareis por aflições, diz o Senhor Jesus, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus, o próprio Cristo, diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, quanto que haveis de beber, não andeis ansiosos pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Ele afirma isso aqui como em uma forma de pergunta. Então Jesus está alinhado com isso daqui: não andeis ansiosos por nada na vida. O que comer, o que beber, o que vestir, o que eu vou ganhar, o que eu vou receber, como que vai ser minha empresa. Não fique ansioso, porque a ansiedade não vai solucionar o seu problema, vai dificultar a sua solução, e mostra que nós não dependemos do Deus poderoso que nós cremos, mostra que a nossa incredulidade é maior do que a fé que nós temos em Deus. Amados, e o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7 da primeira carta, ele diz assim: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, a pandemia que assusta o mundo, a pandemia que ameaça, que adoece o mundo, o mal do século 20, tem vacina. Pastor, como é que é? Eu vou lá em uma agulhadinha, giro uma chave e está tudo resolvido? Não. Essa vacina, meu querido irmão, para a pandemia chamada ansiedade, sabe qual o nome dela? Isso mesmo, oração. Oração. A vacina que anula, a vacina que imuniza o cristão contra a ansiedade, meu querido, não é outra, é a oração. Por isso nós vivemos no mundo ansioso, por isso nós vivemos no mundo adoecido, porque infelizmente muitas pessoas não têm ido lá tomar a sua vacina, não tem comparecido para tomar a vacina. E qual que é a vacina, pastor, da ansiedade?
daquilo que ameaça a tranquilidade, daquilo que rouba a esperança, a oração. Paulo diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, que Deus fique sabendo daquilo que pode nos causar ansiedade. Entenda isso daqui. Paulo está dizendo: não fique ansioso. Agora, se alguma coisa está te ameaçando de ter medo, de perder a esperança e ficar ansioso, conta para Deus, conta para Deus. Sabe aquele garoto que chega em casa e conta para o pai? Sabe aquele irmãozinho que foi ameaçado na escola e chega em casa, conta para o irmão mais velho? Ei, se tem alguma coisa colocando medo no teu coração, conta para Deus. Deus vai pegar na tua mão e vai descer contigo para o vale, e Ele vai tirar o medo, a ansiedade do teu coração, porque maior, muito maior é aquele que está contigo do que aquele que quer colocar medo na sua vida. Israel tremia de medo de um gigante chamado Golias, mas chegou um menininho lá que era adorador, chegou um menininho lá que contava as coisas para Deus, chegou um garotinho lá que escrevia salmos, e os salmos dele eram verdadeiras orações. Quando ele viu o gigante, ele não viu o gigante, ele viu aquele que estava acima do gigante. Não fique ansioso, preocupado por coisa alguma, maior é o que está com você. Agora você tem que contar para ele, conta para ele. A vacina para a pandemia do medo, da ansiedade, amado, e o meu coração está aqui cheio do Espírito Santo, porque maior que seja a ameaça, por maior que seja o seu medo, por maior que seja aquilo que te aflige, o seu Deus é maior. Conta para Ele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: tudo Deus fique sabendo, todas as suas petições, que Deus fique sabendo. E Paulo coloca como que Deus vai ficar sabendo: através da oração. O que é a oração? Você conversar com Deus, olho aberto ou fechado, de joelho ou de pé, deitado ou assentado, em espírito ou em alta voz, não importa, mas fale com Deus. Conte o seu problema para Ele, fale para o Senhor Jesus onde dói, seja como uma criança falando com o Pai. Não guarde medos e pavores para você. Eu vou muito além desse coronavírus. A tua vida ainda terá muitas ameaças. Conte para Deus em oração. Aí Paulo sobe o tom: súplica. A súplica é uma oração, mas é uma oração mais intensa. Uma coisa é eu dizer: Deus, tenha compaixão de mim, me ajuda, oração. Outra coisa é eu, de maneira fervorosa, de maneira intensa, eu falo: Deus, me ajude, porque eu não sei o que fazer. Isso aqui é súplica. Pedir: me dê, por favor. Súplica: pelo amor de Deus, me atende. Então Paulo está dizendo aqui: aquilo que te ameaça pode ser resolvido com uma singela oração. Ou talvez é algo mais grave, você tem que suplicar, que buscar a Deus de forma intensa, fervorosa, com campanhas, com madrugadas, com jejuns e orações, mas que Deus fique sabendo daquilo que te incomoda. Agora Paulo coloca aqui, além da oração, além da súplica, ação de graças. Deus precisa saber também daquilo que nós estamos agradecidos a Ele. A ação de graça fala de gratidão. Você tem o hábito de voltar para agradecer a Deus? Amados, o hábito de voltar para agradecer a Deus é o ponto final na situação que você vivia. Você tinha um problema, orou e fez a sua súplica, Deus te atendeu, mas a história ainda não acabou. Essa história vai terminar quando você orar e agradecer a Deus. Quando você fizer um culto doméstico, familiar, ou até no culto da igreja, você dar o testemunho de que Deus atendeu a sua oração. Tudo isso daqui juntos, quando vem a ansiedade, bate na porta do seu coração, da sua mente,
e encontra você orando, e encontra você suplicando, e encontra você agradecendo a Deus, sabe o que ela faz? Ela olha lá e diz: não, foi errado, eu errei o endereço, não é aqui que eu vou conseguir alguma vítima, porque quem ora, quem suplica e quem agradece a Deus está vacinado. Esta é a vacina dessa pandemia tão terrível, chamada ansiedade. Tiago capítulo 5, versículo 13, olha que coisa linda, ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Dê o seu tudo. Está alguém entre vós aflito? Vá a pé de uma cidade a outra. Está alguém entre vós aflito? Sei lá, paga um preço. Não, Tiago diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. A vacina para a aflição, a ansiedade, o medo e a falta de esperança é a oração, meu querido irmão. Que o Espírito Santo aumente os anticorpos que vão combater a ansiedade, o medo, a falta de esperança na sua vida. E essa imunidade vai ser aumentada quando você dobrar os joelhos, levantar a mão e a voz e orar a Deus e conversar com o Senhor. O profeta chegou na casa do rei e disse: coloque a vida em ordem, porque você vai morrer. A Bíblia diz que o rei virou para o canto e orou. Ele estava aflito, com medo, ansioso. Ele orou. Deus mandou o profeta voltar e disse: eu vou te dar mais 15 anos. Meu amado, a oração faz com que Deus mude a mensagem do profeta. Entenda isso nessa noite. Queridos, 2020 é o ano da igreja em oração, e Deus está possibilitando que eu e você oremos como nunca nós oramos. Você está em casa, talvez já viu todos os vídeos que tem no HD externo. O Netflix, Sky, a Amazon Prime, não tem mais opção. Você uma semana não tem, não. Deus não te colocou em casa para ver essas porcarias, não. Ainda que possa haver coisa boa, Deus te colocou em isolamento para você se isolar com Ele em oração. Deus mudou sua agenda. Deus desfez compromissos para que você se aproxime dEle e aprenda a descansar em Deus. O seu Deus é maior do que o seu medo. Deus é maior do que os seus gigantes. Mostre a sua fé em tempo de guerra, porque ter fé em tempo de paz é muito fácil. Está alguém aflito? Ore, suplique, agradeça a Deus. Ore mais, suplique mais, agradeça mais, porque você será imunizado. 1000 cairá de medo daqui, 10.000 cairão de terror dali, mas você não se espantará, porque você está vacinado. A vacina dessa pandemia, chamada ansiedade, medo e falta de esperança, é a oração. E eu quero terminar essa palavra aqui. O autor aqui, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que quando nós oramos, a oração é a vacina, mas os anticorpos, ou o anticorpo que tem nessa vacina, entenda aqui o que eu vou te dizer. Paulo diz aqui que é a paz. Olha isso daqui, amados, que coisa mais linda. Não andeis ansiosos por coisa alguma, peça, fale com Deus. Aí no versículo 7 ele fala: e você que ora, e você que pede, você que suplica, você que agradece, a paz de Deus, a paz de Deus. Você talvez está sem paz, porque falta oração. Será que não? Paulo diz aqui: não fique ansioso, vai para a oração, porque quando você for para a oração, a paz de Deus, e ele diz aqui que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. A vacina é a oração, o anticorpo que guarda a mente e coração é a paz de Deus. Agora deixa eu te dizer algo aqui que Deus me deu nessa palavra, maravilhosa revelação. Eu posso ter paz com Deus,
mas eu não tenho a paz de Deus. Pastor, o que é isso? Agora o senhor complicou tudo na minha mente. A paz com Deus eu tenho através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo, lá em Coríntios. Deus nos reconciliou com Ele. Agora nós temos paz com Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então eu não sou mais inimigo de Deus, agora eu tenho paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho paz com Deus, quando eu aceito Jesus. Agora eu te pergunto, você está em paz com Deus, mas você tem a paz de Deus no seu coração? Tem gente que está em paz com Deus, aceitou Jesus, não está em pecado, não vai para o inferno, mas até hoje não experimentou a paz de Deus dentro da mente, do coração e da alma. Porque eu tenho acesso à reconciliação com Deus, e Paulo escrevendo aos Coríntios diz que Deus nos reconciliou com Ele em Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Eu posso evangelizar, eu posso fazer com que inimigos de Deus sejam amigos de Deus, tenham paz com Deus. Agora, outra coisa é ter a paz de Deus dentro do meu coração. Ele não é meu inimigo, mas será que eu tenho a paz dele dentro de mim? Amados, os apóstolos andavam com Jesus 3 anos, mas lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Preste atenção, eu tenho paz com Deus através de Jesus, mas a paz de Jesus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu posso amanhecer aqui de domingo para segunda, ficar a semana toda falando da paz aqui, que você nunca vai entender, porque a paz de Deus, ela supera, ela é supra-racional. A mente humana não consegue entender o que é a paz de Deus. A paz de Deus, ela é dada por Deus para nós. Nós precisamos experimentar. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é isso? A minha decisão eu só devo tomar quando a paz de Cristo determinar a minha decisão dentro do meu coração. O decisor, quem orienta para eu tomar a decisão, não é a minha paz, é a paz de Cristo, é a paz de Deus, é a paz de quem tem paz com Deus, mas tem a paz de Deus. Você aceitou Jesus há tanto tempo, batizou em águas, toma ceia todo mês, mas não tem paz. Será que eu estou falando com alguém assim? Pastor, eu estou na igreja, mas eu não tenho paz, eu sou afligido, alguma coisa me incomoda, eu não tenho paz, pastor, parece que falta algo, eu tenho paz com Deus. É porque falta a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento é consequência na vida daqueles que oram. A vacina é a oração. O anticorpo que age dentro de você é a paz. Quem ora, quem pede, quem suplica, quem agradece, ele tem a paz de Deus dentro do coração. E essa paz aqui, ela excede todo o entendimento. Eu gosto sempre de perguntar, né? Tem paz aí? Então eu te pergunto, meu irmão, tem paz aí? Eu quero terminar essa palavra. Você precisa da paz de Deus, sabe por quê? Porque a paz de Deus é protetora. Paulo diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará a sua mente, o seu coração. E quando eu estudava isso daqui, a ideia que eu tive como militar que eu sou, é daquela guarda que está postada com a arma cruzada no peito, é aquela guarda, aquele sentinela que está na frente do quartel, atento a qualquer ruído, rondando, atento no campo de guerra.
Ele guarda, qualquer coisa suspeita, Ele vai atacar, Ele vai abordar. Amado, sabe o que vai guardar a sua mente, o seu coração, nesses dias que nós estamos vivendo e nos outros que virão, e eu te digo que podem vir coisas muito maiores e piores, é a paz de Deus. A paz de Deus é guardadora, e ela vai guardar a sua mente e o seu coração. Eu te trago essa palavra hoje da parte de Deus para a sua vida. A tempestade está alta, você está no barco, Jesus está com você, mas você precisa de ter paz de Deus dentro da sua vida. Eu quero te desafiar nessa semana, não apenas a fazer um culto doméstico, mas fazer um culto de oração doméstico. Um culto de busca de Deus, de petição, de agradecimento. E talvez para alguns, um culto de súplica. Porque é quando nós estamos orando, conforme Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, é quando nós estamos orando, que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que nós não recebemos um espírito de medo, de ansiedade, mas recebemos um espírito que nos leva a dizer: Abba, papai. Um espírito de coragem, um espírito de ousadia, é quando você está orando. Romanos 8, versículo 16, que o Espírito Santo testifica com o seu espírito, que você é filho de Deus. É quando você ora, você pede, suplica e agradece, que o Espírito Santo te acalma e diz: ei, você é filho de Deus. Ele guarda a sua mente e o seu coração. Ele guarda você da ansiedade. Eu quero ministrar sobriedade sobre a sua vida. Não é o entendimento, não é o que eu disse. A sua mente finita como a minha não vai alcançar isso, porque é a paz que nós não entendemos, mas é a paz de Deus, que faz o acamado, que aguarda os dias de partir para a eternidade, sorrir e dizer: eu sei quem eu tenho crido. É a paz que faz a pessoa que não tem riquezas, não tem bens e talvez perdeu a família dizer: eu sei em quem eu tenho crido. É a paz que excede todo o entendimento, e ela só virá na sua vida quando você devotar a sua vida a uma vida de oração. Eu quero que você e a sua casa fique de pé, por gentileza. Fique de pé. Maior é o seu Deus. O seu Deus é maior do que a crise, maior do que a ONU, do que a Organização Mundial. E Ele já previu, Ele já providenciou a vacina para a ansiedade, o anticorpo que vai vencer o medo na sua mente e no seu coração. Ele virá, a paz virá através da oração. Ore mais, busque mais a Deus. Orar é reconhecer a soberania e a grandeza de Deus, e é reconhecer a insignificância e pequenez do ser humano. Só ora quem é pequeno e humilde. O soberbo não dá conta, e quando ele faz para se engrandecer ou ser visto, mas o humilde se curva diante do Senhor. É tempo da igreja orar. A maior contribuição que nós podemos dar para esse país e para o mundo hoje, a nossa geração tem a oportunidade de mudar a história das próximas gerações. Vamos orar, porque se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de oração. Vamos orar, e depois nós vamos adorar com uma canção de exaltação a Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua família, eu não sei se você trabalha num ambiente difícil, perigoso, ou se você não está tendo trabalho, salário,
Se você tem o que comer hoje, não tem amanhã, eu não sei. Mas eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, seja conhecido por Deus as suas petições, mediante a oração, a súplica e as ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, vai dominar e guardar você. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, Pai nosso que estais nos céus, Altíssimo é o Senhor, grandioso é o Senhor. Pai amado, a terra não passa do estrado onde o Senhor coloca os pés. O seu trono está muito acima, muito além. Essas coisinhas que roubam ou querem roubar a nossa paz, não se comparam com a sua grandeza, soberania. Mas revela isso para essa pessoa que está do outro lado, Deus. Revela isso para essa pessoa que está aí ouvindo e questionando, e a carne, o mundo e o diabo colocando incredulidades no coração dela. E a intrepidez de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor entra com você na fornalha. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Todos os seus dias estão diante de Deus. Acalme o seu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não fique ansioso. Deixe o Senhor vacinar você contra essa pandemia chamada ansiedade, e você vai rir no dia da guerra, porque a vitória é sua, no nome de Jesus. Adoremos a Deus com essa canção.
para terminar esse ponto gostoso, a presença de Deus está tão aconchegante nesse lugar. Eu quero ler aqui, e logo após os obreiros, ministros que estão comigo, vamos estar aqui no altar fazendo essa oração final. A Adriana Meire pede oração para sua filha Adriele, que trabalha no Hugo. E nós vamos orar, pastores, para os profissionais de saúde, né? Segurança, hospital de campanha, hospitais aí. Como não trabalhar, né? Que Deus proteja esse povo aqui, tá? E vacine a mente deles. Então, Adriele do Hugo, oração para Rubismar e a família. Vamos orar aqui pela Valcinda e a família dela. A Luciana Martins Machado pede oração para ela e também para a Aline. Vamos orar. Martins, Elda Maria, pede oração para ela, o Assis, né? Esse povo abençoado, que Deus abençoe e levante vocês. Maria Gomes, pede oração para o seu pai, João Misto. Vamos orar por ele. Maria Gomes, aqui está no altar o seu pedido. Camila Messias, pede oração, trabalha em UTI. Olha só, mano, Deus vai te guardar, Camila. Sebastião Oliveira, pede oração para sua irmã Maria Aparecida, que se encontra no grupo de risco. Vamos orar aqui, Maria Aparecida. Sandro Pedro, pede oração para o seu sogro, José Tubertino, que vai fazer cirurgia. Deus é contigo, José Tubertino. A Lélia Maria, pede oração para o senhor Takashi. O senhor Takashi está internado com problemas de saúde. A Selma Oliveira pede oração, ela trabalha em um hospital de campanha específico do coronavírus. E como a irmã Selma, quantos não estão lá? Né? Quantas pessoas não estão lá aguardando contaminados para tratar? Oh Deus, guarda esse povo. Marília Moreira pede oração para a família, para ela e para a família, principalmente com ela, porque ela está ansiosa. Marília, você aprendeu, nós vamos orar por você, mas dobre o joelho em oração, ore de madrugada, fale com Deus, suplique para Deus, porque Ele é com você. Olha aqui, que ovelha especial pedindo oração, é a minha mamãe, né? Especial que é a minha mamãe, especial para mim, Maria Gonçalves Martins. Ela está pedindo oração para o meu papai, Benjamin Martins, está acamado com Alzheimer, e meu pai amado, de quem eu tenho o privilégio de ter o nome, né? Ele é Benjamin, eu sou Benjamin filho, e a mamãe está pedindo oração para ela, para o papai, também para Maria e para Lucilene. Lucilene é uma irmã adotiva que nós temos, ela é cuidadora do papai, e a minha mamãe tem adotado essa menina em oração. Vamos orar ainda pelo Dr. Alisson. Dr. Alisson Rego, que é filho do pastor Gilson, né? Está trabalhando, dando plantão, e agora trabalha, né, mais do que nos dias normais. Vamos orar pelos profissionais de saúde, fazendo também um clamor pelos profissionais de segurança pública. Vai uma ocorrência, uma blitz, um policiamento, uma ocorrência de bombeiro, chega lá, né? Que Deus guarde esse povo que não pode ficar em casa, demais profissionais de supermercado, e, enfim, todos. Rosa Azarias pede oração para o seu sogro que está passando mal. Luciana Martins Machado pede oração. Queridos, estão aqui os pedidos. Eu quero convidar aqui à frente, todas as mãos, os ministros, pastor Gilson, pastor Renato, evangelista André, os irmãos da equipe, estenda as mãos para cá, nos ajude a orar, não é? Há poder na oração. Você que está aí no computador, na mesa de som, no celular, na bateria, estenda as mãos para cá. Pastor Gilson, ore conosco aqui. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, neste momento de oração, Senhor, apresentar aqui todas essas pessoas que tiveram, ó Deus, aqui enviaram os seus pedidos de oração. Pai amado, que precisam de curas, de milagres. Pai, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor pode visitá-los agora. Pai amado, eu creio no poder que tem a oração. Nós oramos, ó Deus, porque tem pessoas aqui que estão enfermas, tem pessoas aqui que estão passando dificuldades, Senhor. Tem pessoas que estão trabalhando e precisam, ó Deus, da tua proteção. Eu apresento aqui, Senhor, todos esses nomes
nomes, Senhor. Visita agora, Senhor, com cura, com teu bálsamo curador, sarador, trazendo paz, Senhor, tirando toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia do coração dessas pessoas. Pai amado, estendemos também a nossa oração para todos os profissionais da saúde, todos os médicos, enfermeiras, Senhor, todas aquelas pessoas que estão envolvidas em hospitais, Senhor, em nome de Jesus, proteja esses nossos profissionais. Vai amado, também pela nossa segurança pública, todos os militares, Senhor, todos os bombeiros, todas as pessoas que estão guardando as nossas famílias. Vai amado, aqueles profissionais que ainda estão abertos, estão trabalhando, as farmácias, as indústrias, os restaurantes, Senhor, todas aquelas pessoas que ainda estão trabalhando para que o país não pare. Vai amado, nosso clamor é que o teu Espírito Santo nos proteja, dando vigor, dando força, revitalizando o seu físico, a sua mente, porque sabemos que é muita pressão, ó Deus, nesses dias, mas no nome de Jesus, nós confiamos no teu socorro, que ele é bem presente na hora das nossas angústias. Amém. Maravilha, né? Oramos, recebemos paz e vamos para casa aguardar aquilo que Deus tem conosco. Que Deus saia a nossa nação, que Deus cure a nossa nação de uma maneira sobrenatural. Vamos terminar, feche os seus olhos, receba a bênção final desse culto. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja guardando a sua mente e o seu coração, através de uma vida de oração. E todos digam: está terminado em nome de Jesus. Deus te abençoe.